Em nome de Jesus, aqui para dizer para você, seja bem-vindo, vai entrando, vai se conectando, vai dando um joia, tá bom? Compartilhando essa mensagem com seus amigos, com as pessoas que estão em sua volta, em nome de Jesus. Permita fazer uma oração por você nessa manhã. Alcance nessa manhã, em nome de Jesus, alcance sua casa, alcance sua família, seu lar, no nome santo do Filho amado Jesus Cristo, tá bom? Coloque a sua vida na mão de Deus nessa manhã, coloque os seus projetos, coloque tudo na mão de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos pelo Deus que Tu és grande, Tu és misericordioso, e a causa de nós estarmos vivos é a Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelos Teus cuidados, Jesus. Obrigado, Deus, pelas curas que o Senhor tem feito, pelas conversões. Pai, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por este dia que amanhece, por esse sol. Pai, em tudo nós damos graças ao Senhor, porque vemos a Tua presença nas nossas vidas, porque vemos o Teu mover, o Teu trabalhar em nós. Pai, muito obrigado, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pelas vidas que estão me assistindo, aquelas que vão assistir. Deus, eu agradeço, Senhor, pelas pessoas da igreja que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, nos ensina a cuidar, assim como também pedimos ao Senhor nesta manhã, que nos ensina a cuidar dos nossos filhos. Ó Pai, a esposa cuidar do marido, o marido cuidar da esposa, a família, Deus, é a instituição Tua, Pai. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que formou a família. Pai, nessa família, Deus, a Tua presença é essencial, a Tua presença é primordial. Então se faça presente nessa família. Eu te convido, Deus, a se fazer presente na família nessa manhã, na casa desse meu irmão, dessa minha irmã, na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus entre nesse lar, que o Senhor Jesus entre trazendo alegria, trazendo transformação, santidade. Espírito Santo de Deus, entra nesse lugar nessa manhã. E vem, Espírito Santo, vem se movendo em prol dessa pessoa. Deus, essa pessoa que está, Senhor Deus, preocupada, Pai, com o filho, com a filha, essa pessoa, Pai, que está preocupada, Senhor, porque não sabe como fazer, Pai, para o filho sair do erro, a filha sair do erro, marido, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo é quem trabalha no coração do homem. Só o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Orecanta, lamachorecanta, lamalamashorecanta. Ó Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nessa manhã. Espírito, enche a nossa vida nessa manhã, enche a vida dessa mulher, enche a vida desse casal, encha, Pai, a nossa vida com o Teu amor, Pai, com a Tua graça. Ó Espírito de Deus, alcance cada coração nessa manhã, aquele coração triste, angustiado, aquele coração aflito, aquele coração frustrado, aquele coração, Pai, rebelde. Ó Deus Santo e verdadeiro, alcance nessa manhã, curando, libertando, tirando, Pai, todo erro, Pai, em nome de Jesus, ensinando o caminho que deve andar. A Tua palavra diz, Senhor, para que nós guarde a palavra na tábua do coração, para não pecar contra o Senhor. Nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra. Ajuda essa família a guardar a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz nessa casa, nessa família. Que a Tua palavra seja o pão, o alimento para essa pessoa, o pão de cada dia. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja a água que mata a sede dessa pessoa nessa manhã. Deus, essa pessoa que anda, Pai, aflita, preocupada, Senhor, que o Senhor seja
o guardião dela. Senhor, alcance cada coração nessa manhã, cada familiar nessa manhã. É o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, porque cremos, Pai, no teu poder, cremos na tua unção, cremos, Senhor, que o Senhor existe e é galardoador dos que o buscam. O Senhor não volta de mãos vazias. O Senhor é um Deus todo-poderoso que faz infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Visita, Pai, esse lar nessa manhã. Visita, Senhor Deus, com o teu poder, como o Senhor visitou a casa, Senhor Deus, de Jairo e salvou todos daquela casa. Como o Senhor visitou a casa de Pedro e salvou a sogra dele que estava doente. Deu mal, Senhor, nesta manhã, se tiver algum mal em cada lar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre nessa manhã e repreenda, Jesus, todo mal que está agindo na vida dessa família, é o que eu te peço e já te agradeço, na certeza da vitória, crendo que o Senhor fará, Pai, tudo que pedimos, em nome de Jesus, e amém. Amém, glória a Deus. Tem uma mensagem aqui maravilhosa que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero passar para você nessa manhã. Nós vamos falar da pesca maravilhosa, mas não vamos falar de prosperidade na pesca maravilhosa. Deus deu uma outra direção. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos falar da pesca maravilhosa sem precisar falar da prosperidade. Amém? Em nome de Jesus, é uma outra revelação que o Espírito Santo me deu nessa madrugada e eu creio que vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Abre o seu coração nessa manhã para receber do Senhor essa mensagem. E que essa mensagem venha dar fruto na tua vida, tá bom? Na tua casa, na sua família, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Aqui fala assim, vamos lá? Diz assim: e aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores estavam lavando as redes. Você que está assistindo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, que é essa mensagem, amém? Então aqui está falando que aconteceu que apertando, estava tudo apertado, tinha uma multidão, né? Ali estava uma multidão. Mas Pedro queria ouvir a palavra de Deus, apertando-o para ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor tem direções para a nossa vida, né? Na palavra do Senhor é que dá o caminho, o norte para a gente andar. Então aqui eles queriam ouvir a palavra do Senhor. E tinha os barcos, Jesus estava vendo os barcos, mas também estava vendo aquela multidão que estava apertando para ouvir a palavra, né? E Jesus pede o barco de Pedro. A palavra fala assim: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus tinha o ministério de ensinar. Nós precisamos ter o ministério de ensinar as pessoas, né? Ensinar elas a orar, ensinar elas a se consagrar, ensinar elas a buscar o Senhor. Talvez chegue uma pessoa para você com um problema o que nós temos que fazer é ensinar ela a buscar Deus, é ensinar ela a orar, é ensinar ela a ter direção de Deus, a ouvir. Enquanto Jesus ensinava, as pessoas ouviam. Umas ouviam, outras não ouviam, outras escutavam. Então, há uma diferença de quem escuta e de quem ouve. Aquela pessoa que escuta e passa. Mas aquela que ouve, ela guarda no coração e pratica aquela palavra, né? E atende, obedece aquela palavra. É o caso de Pedro, né? Nessa situação aqui, nessa palavra, é o caso de Pedro. Pedro, ele não escutou, Pedro, ele ouviu a palavra. E é isso que nós temos que fazer, ouvir a palavra, para poder obedecer aquela palavra. Independente se aquela palavra, ela é difícil para mim, se aquela palavra é difícil de eu fazer, se aquela palavra vai deixar eu triste, porque tem palavra, como Jesus quando pregou, o pessoal falou assim: esse discurso é duro. Quer dizer, eles sentiram, né, que aquela palavra era forte, tinha mexido com eles. Não importa.
se a palavra mexe com você. Se ela mexe é porque ela quer tratar. Se ela mexe é porque ela quer mudar a sua vida. Ela quer te conduzir, ela quer te ensinar. Então eu preciso ouvir a palavra e guardar no meu coração, independente de se eu questiono com aquela palavra ou não. Tem pessoas que questionam e dizem assim, essa palavra não é para mim, essa palavra, Deus não... E aí questiona com Deus. Nós não podemos questionar. Ontem à noite eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando para ela que eu vejo assim na minha mente, né? Eu visualizo na minha mente o Isaac com a mala pronta para ir embora, né? E vendo a seca. Então a gente vê as situações em que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente está na zona de conforto, sabia? Tá tudo bom, tá tudo bem, eu estou andando assim, Deus está falando para nós fazermos de outro jeito. É o que acontece aqui. Jesus está ensinando no barco. O que mais? E quando acabou de falar, disse a Simão. Olha só, no meio dessa multidão, Jesus estava olhando para quem? Para Simão, que era quem mais estava observando ele, era quem mais estava prestando atenção no que ele dizia. A gente vê que ela tem atenção pela palavra, ela tem prazer em ouvir a palavra, prazer em viver a palavra. Tem pessoas diferenciadas no nosso meio, todo tipo de pessoas, tem todo tipo de pessoas que tem pessoas diferenciadas, e a gente precisa observar. Jesus observava que Pedro, ele estava ouvindo de verdade aquilo ali. Pedro precisava daquela palavra. Então, Pedro parou para ouvir aquela palavra. Ele podia muito bem, como ele vai falar aqui, que estava lavando as redes, ele podia dizer assim, estou indo embora. Vou ficar aqui ouvindo, não, a multidão atrás desse homem. Quero saber nada. Eu vou ficar aqui não, eu vou me embora. Às vezes a gente ri, porque parece que a gente está vivendo a história. Quando eu prego, eu vivo a história. Então, eu estou vendo Pedro falando assim, cansado, vou para casa dormir. Poxa, mas chegou esse homem, uma multidão atrás desse homem. Nossa, o que está acontecendo? Eu vou ficar, eu vou ouvir. Às vezes você entra na internet e tem alguém pregando, e não é por acaso que você vê aquela pessoa pregando, aí você diz assim, vou assistir não. Ali tem uma mensagem para o seu coração, né? Você pega e sai, não deixa de ouvir uma mensagem que Deus tem total para o seu coração. Você fala, nossa, eu não tinha pensado desse jeito, meu Deus, eu não tinha visto dessa forma, olha como está pregando essa mensagem, está falando comigo. Muitas pessoas não dão atenção para a palavra. Pedro dava. E Jesus, por causa disso, Jesus tem uma palavra específica para Pedro. Jesus disse para Pedro assim, ele terminou de falar à multidão, agora ele vira para Pedro e disse a Simão, faze-te amar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, faz desse jeito. Hoje de madrugada o Espírito Santo estava me falando dessa parte aqui, que é a parte principal, que eu acho, né? É que Jesus fala para Pedro lançar a rede lá no mar alto. E você vê, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Veja só, Pedro estava lançando a rede a noite inteira, pescando a noite inteira e nada apanhamos, é o que ele está falando, certo? E realmente é verdade, está narrado aqui na Bíblia. Então, o que acontece? Às vezes a gente está lançando a rede todo o tempo de um lado, eu estou lançando só naquele lado, só ali. Então, às vezes eu não estou no mar alto, entende? Eu não estou lançando a rede no mar alto, eu estou lançando na beirinha, ali na beirada do mar, numa ilha, tal. Eu não estou lançando no mar alto. Jesus dá a dica para ele, faze-te a mar alto e lança as vossas redes para pescar. Jesus, mas eu pesquei a noite toda, eu trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas uma coisa eu sei, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, custa nada fazer. Aleluia. Olha só, Pedro deve ter pensado no íntimo dele, esse homem pregou tão bonito ali, falou com tanta gente, inclusive comigo, porque com certeza Jesus pregando tinha falado muito ao coração de Pedro. E Pedro agora obedece Jesus. Aí trazendo, e agora, pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Traz para nossas vidas, traz para sua casa. Você está lançando a rede só de uma forma na sua família, você está falando só de um jeito.
Todo dia você fala de um jeito. Eu lembro quando eu vim para o Evangelho, no início, todo dia eu falava do Evangelho para minhas filhas. Todo dia. Minhas filhas eram de um negócio country, que, meu Deus do céu, elas viviam enfiadas naquilo ali. Então eu queria que elas se convertessem. Todo dia eu falava, todo dia eu falava, todo dia eu falava. Ela já estava enjoada de tanto falar de Jesus para elas. Quando foi um dia, uma amiga minha falou assim: para de falar de Jesus para elas, fala delas para Jesus. Ah, meu irmão, naquele dia eu comecei eu não falava mais nada para elas, eu só falava delas para Jesus, levava elas ao trono do Pai. E ali eu comecei a falar, quer dizer, a direção que Jesus me deu através daquela pessoa foi diferente. Era como se eu estivesse lançando a rede todo dia no mesmo lugar, a noite inteira no mesmo lugar, e não tinha resultado. O Pedro também não tinha, nem eu. Sabe? E na nossa família, às vezes a gente não tem resultado, porque nós estamos lançando a rede do mesmo jeito, prega do mesmo jeito, todo dia a mesma coisa. Não, meu irmão, muda. Uma hora eu ponho a mesa para pregar, outra hora eu prego no altar, outra hora eu prego andando no meio do povo, né? Agora não, que o povo, né, não dá mais assim, se aproximar do povo. Às vezes, por que muita gente não colhe os peixes? Porque faz todo dia a mesma coisa, faz tudo do mesmo jeito. Pedro fazia do mesmo jeito, pescava do mesmo jeito, sabe? Não tinha direção diferente. Jesus chega para dar direção para Pedro, para ele pescar. E às vezes a gente quer pescar muito nossa família para Jesus, né? Quer que ele seja salvo. Mas nós não estamos conseguindo, por causa da nossa forma de falar. Nós não estamos levando eles a alto mar, entendeu? Nós estamos sempre ali. Ah, hoje eu vou jejuar. Ah, tá, vou fazer um jejum pela minha casa. Eu faço até meio-dia. Não, faz um jejum feroz mesmo. Faz um grande. Faz 10 dias de Daniel. Faz 10 dias de legumes. Faz 40 dias sem carne, como o jejum lá dos católicos. Mas por que não o nosso? Né? Por que não o nosso? 40 dias, quarentena. Está numa quarentena, pastor. Então eu vou fazer 40 dias sem comer carne. Eu vou me consagrar. Ah, eu vou ficar fraco. Não vai nada. Não vai não. Precisa se lançar no alto mar. Como que eu vou conseguir peixe grande se eu estou na beiradinha? Meu irmão, peixe grande não é na beiradinha não, mesmo porque ele na beiradinha ele morre. Não tem ar, não tem água, ele vai morrer. O peixe não fica fora d'água, então ele vai morrer. Aí nas nossas vidas, eu quero muito ganhar a minha família, mas eu estou deixando eles... Eu estou levando eles na beiradinha ali, sabe? Sem jejuar. Ali tem uma ação maligna. E a caça de demônios só sai com jejum e oração. Como que eu vou ganhar aquela pessoa se eu não me consagro por ela? Se eu não entro na brecha por ela? Sabe? Se eu não me coloco diante de Deus, é como se eu fosse a porta e eu estou na porta e o inimigo não vai tocar nela mais. Acabou, eu decido que ele não vai tocar nela mais. Então agora eu tomei uma direção diferente. Eu vou lançar a rede em alto mar. Eu vou me aprofundar na Bíblia, eu vou me aprofundar em oração, eu vou me aprofundar em jejum, em santidade, eu vou me aprofundar em palavras, mudar minhas palavras. Você vê, o Pedro, ele tinha pescado no mesmo lugar. As palavras de Pedro eram as mesmas, a rede, com a mesma rede, Jesus fez ele pescar. Só que a forma como Jesus... Às vezes a gente tem as mesmas palavras com as pessoas, e aí essas palavras que você está falando todo dia, já cansou a pessoa. A pessoa já não aguenta mais ouvir essas palavras que você fala. Então muda a palavra, muda. A gente tem que ter estratégias. Como que as pessoas querem ganhar outras pessoas se não tiver estratégia no falar, na forma de agir, na forma de pensar? Aquela pessoa pensa daquele... Eu não posso mudar o pensamento das pessoas. Você sabia que eu não posso? Mas o Espírito Santo que está em mim pode. Jesus podia muito bem, quando falou com Pedro, Pedro tinha, assim, de não aceitar. Tinha tudo, ele tinha tudo para não aceitar, né? A decisão era de Pedro.
de dizer assim: Senhor, obrigada, o Senhor é bacana, sabe? Eu ouvi o Senhor aí, o Senhor prega bem, o Senhor fala bem, olha, o Senhor é valente no que diz, mas eu vou falar para o Senhor, eu não vou fazer isso, porque eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou frustrado, eu tenho uma família. Falando no início, como o Espírito Santo falou comigo, no início lá, eu quero falar que Pedro tinha uma família. Pedro estava buscando o quê? O alimento para a família dele, né? Nós estamos falando de família. Pedro tinha uma família e ele pescava para levar o alimento para dentro de casa. Às vezes você pesca a palavra, olha, presta atenção que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã. Você pesca a palavra na igreja. Você vem na igreja, você assiste a live, você está pescando. Glória a Deus por isso, você está pescando a palavra. Mas você está levando essa palavra para dentro de casa? Pedro pescava o peixe para levar para casa, para alimentar a família. Olha que coisa linda, para alimentar a família. Só que naquela noite Pedro não tinha pescado nada, sabe? Naquela noite, no coração de Pedro, trazendo para nossas vidas, não tinha uma palavra para levar para casa, não tinha o pão para levar para casa. Então, só que Jesus chega na vida de Pedro na hora que ele não tem mais uma saída. Jesus entra na vida de Pedro na hora que ele não tem mais saída, né? Que ele está cansado e quer ir para casa dormir sem nada nas mãos. Às vezes a pessoa, ela não tem nada, ela tem que pedir a Deus uma palavra para falar. Para a mãe, para o pai, para o filho, uma oração específica para falar. Às vezes você ora e sua oração virou todo dia como salva o Zé, Senhor, salva a Tereza, é a Tereza. Não, meu irmão, entra na presença de Deus com ousadia, preste atenção na palavra e fala a palavra. Falar a palavra, oh Deus, está escrito, e não é chorando. Tem gente que ora chorando, tem hora que, não, meu irmão, é com ousadia. Deus, está escrito, a tua palavra diz, é eu e a minha casa. Oh Deus, você viu Zé? Ele não está na tua casa, e eu não aceito isso, Deus, eu quero a mudança dele. Pedro, quando Jesus falou, faz-te ao mar alto e lança as redes, rapidinho Pedro fez. Ele obedeceu, porque ali Pedro estava debaixo de uma palavra, né? E aquela palavra tinha entrado no coração de Pedro. Então a palavra, ela quando entra no meu coração, ela me deixa convicta de que vai fazer algo, que vai mudar algo. Pedro, mesmo pescando a noite toda, Jesus dá uma outra direção. A direção para a nossa família, às vezes tem que ser outra. Você já reparou que tem pessoas que, a família, né? Estou falando de família, na casa o pai é crente, a mãe é crente, e fala de Jesus, e ora, e faz campanha, e papá, né? Aí não consegue. Aí vem um lá de fora, às vezes coleguinha do filho, da filha, aí fala, poxa vida, eu sou de tal igreja, eu gosto tanto, nossa, lá é gostoso. Leva o nosso filho, ô glória, é outra direção, entendeu? Leva aquela pessoa para Jesus. Por quê? Porque aquela pessoa chega falando de outra forma. As formas de falar é que também tem a ver muito com a gente ganhar. Jesus, aqui Pedro está falando, nós pescamos a noite toda, mas ele não falou que pescou em alto mar. Pedro não falou aqui. Pedro respondendo, disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, ele trabalhou a noite toda. Trabalhou. Quando nós trabalhamos. Quando nós ora, Deus faz. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus faz. Então não adianta eu só orar, eu tenho que obedecer a palavra e fazer a palavra e tomar a direção de Jesus e fazer o que Jesus está ensinando. Nessa manhã Jesus está ensinando. Faz de outra forma. Sabe aquela pessoa difícil lá na tua casa? Chega nela e fala com ela de outra forma. Talvez você só falou, agora você chega e abraça ela. Você não precisa falar, hoje você não fala, você abraça. Pastora, mas está na pandemia. Mas você não está usando máscara e álcool, né? Seu filho, sua mãe, seu marido? Então abraça ele. E fala, Jesus te ama.
Eu fui evangelizar uma pessoa essa semana passada, quinta-feira, e essa pessoa é mãe de santo, né? Lida com os espíritos, e ela falou assim, não, eu não quero Jesus, eu não gosto de Jesus. Falou bastante, trabalhava lá no espiritismo lá dela, na religião dela lá. Então, o que acontece? Eu falei, tá bom então você não precisa falar nada, eu vou te dar um abraço. Você deixa eu te dar um abraço? Ela falou, tá. Eu falei, mas me abraça bem gostoso. A pessoa, quando eu terminei de abraçar ela, a lágrima rolava no rosto dela. Porque o Espírito Santo tocou nela pelo abraço. Porque às vezes a gente fala muito, mas aquela pessoa, aquele seu filho, aquele seu marido, aquele seu irmão, seu tio, precisa de um abraço. Às vezes a gente fala muito, mas ele precisa que você conduza ele pela palavra para outra margem, para outro lado, né? Então é o que Jesus fez com Pedro. Pedro estava fazendo do mesmo jeito e não tinha resultado. Você quer resultado? Ouça a palavra e peça direção de Deus para a sua vida. Peça as estratégias. Eu vejo Davi, se você ler lá a palavra que fala de todas as mensagens que falam de Davi buscava em Deus uma direção. Tinha vez que Deus dizia, Davi, vai, que eu sou contigo. Outra vez Deus dizia, não vai não, Davi. Não era assim? Então tem gente que vai sem perguntar para Deus. Tem gente que fala sem perguntar para Deus. Tem gente que tudo que faz sem perguntar para Deus. Compra, vende, tudo sem perguntar para Deus. Davi, ele esperava Deus responder. Aqui Pedro ouviu Jesus e Jesus falou com Pedro e manda Pedro lançar a rede de outra forma, em alto mar. Em alto mar. E é isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Às vezes a gente precisa lançar a rede de outra forma, não estamos apanhando nada, não estamos vendo resultado nas nossas orações, na nossa forma de falar, né? Em tudo que nós temos falado, feito, não temos resultado. Será que não é hora de mudar a rede? Será que não é hora de lançar a rede em alto mar? Será que não é hora de ouvir Jesus falando, faz assim, faz assim? Será que não é hora de dizer assim, Jesus, eu quero ouvir o Senhor porque fulano precisa mudar e eu não estou conseguindo com a força do meu braço, com a forma de eu falar? Será que não é hora de calar e apresentar só essa pessoa para Jesus, em vez de falar de Jesus para ela, falar dela para Jesus? Será que não é hora, falando de mim, quando eu falei de Jesus para essa pessoa que eu estou falando, essa pessoa, ela se converteu, as meninas se converteram, né? Porque aquela pessoa que veio em minha direção, e eu falava demais de Jesus para minha família, aquela pessoa veio e falou assim, você está deixando nervosa, a mesma coisa, é bom, ele é bom mesmo. Todo dia você fala que Jesus salva, é verdade. Todo dia você fala que vocês precisam de Jesus, é verdade. Mas não fala mais. Elas já ouviram você falar isso. Agora elas precisam você ficar quieta e apresentar elas para Jesus, que Jesus vai alcançar elas. Aí ela pegou e falou assim para mim, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Falei, é mesmo. Ela Salles, na época, né? E muitos anos atrás. Eu falei, sim. Ela disse, então, espera que vai convencer eles também. Você vai falar para o Espírito Santo convencer eles. Nossa, aquilo eu guardei no meu coração até o dia de hoje. Porque eu comecei a falar para o Espírito Santo, a interceder, a jejuar, a buscar, e aí o Espírito Santo falou com eles, né? E aqui Pedro, quando Jesus fala, Pedro, lança-te ao mar alto, desculpa que fiz falar, faze-te ao mar alto e lança-se. Você acha que quem convenceu foi Jesus? Foi o Espírito de Deus que habita em Jesus. O Espírito Santo convenceu Pedro. Porque nós não convencemos ninguém. O Espírito Santo falou para Pedro,
né, que habitava em Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Isaías 61 que o Espírito de Deus está sobre mim para libertar cativos e oprimidos, dar vista ao cego. Então você imagina o quão grande é o Espírito Santo na vida de Jesus, em Jesus e através de Jesus e em nós, por causa que Jesus deu o Espírito dele para nós. Então o que é que eu tenho que fazer? Ouvir o que Jesus fala, e o Espírito Santo vai me convencer daquilo que eu tenho que fazer, certo? Jesus, quando fala para Pedro, lança-te a maior alto e lança as redes, o Espírito Santo convence Pedro na hora. Pedro, mesmo retrucando, mesmo falando, você também pode dizer assim: poxa vida, eu estou na igreja todo dia, falo para os meus filhos todo dia da palavra, todo dia eu estou lá, eu chego em casa falando da palavra. É verdade, você chega em casa todo contente. Nossa, que palavra! Hoje Deus falou comigo. Você precisava estar lá. Ô filha, você precisava estar lá. Não. A palavra era para você. Era te ensinando como você fazer. Entendeu? Não, se fosse para ele estar lá, ele estava lá. Não, é você. É você que está sendo tratado para tratar eles. É você que está sendo ensinado para ensinar eles. Entendeu? Então o que acontece? O Pedro aqui, ele estava sendo tratado por Jesus. Pedro, lança lá, você fez tudo errado. Você pescou a noite toda? Então, pescou, mas você vê, você não conseguiu, sabe por quê? Você está fazendo do mesmo jeito. Toda hora você está lançando a rede naquele lugar. Pedro, você está lançando sempre naquele lugar. Pedro, muda de lugar agora. Muda de lugar. Então, muda de estratégia, né? 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro postou-se. Uma coisa que eu quero fazer para você, na obediência de Pedro, as redes fizeram o quê? Se encheram. Conversão. Você vai conseguir, quando você obedecer, como Jesus está falando, novas estratégias, né? Novas formas de falar, de orar, de jejuar, né? Vai conseguir converter aquela pessoa, porque você mudou a estratégia, você mudou a sua forma, e aí suas redes vão encher. E as suas redes cheias, o que vai acontecer? As suas redes cheias, as pessoas vão se aproximar mais de você. Pedro, quando lança as redes, Pedro enche as redes dele de peixe, certo? Pedro agora está cheio da presença de Deus. Você viu que é o Espírito Santo que convence? Pedro está cheio da presença de Deus agora. E olha só o que acontece. 9. Pois que aí, olha só, as redes se encheram, Pedro postou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Pedro teve um encontro com Jesus, real, um encontro real. Até então, Pedro não tinha tido esse encontro assim de, nossa, ter temor. Meu Deus, é Jesus. Meu Deus, como Ele é grande e poderoso. Meu Deus, tem gente que precisa ter um encontro com Jesus, ver milagres acontecer, ver coisas grandes, para poder ela ganhar outras. Como que eu vou ter experiências para falar de Jesus se na minha vida Jesus não está fazendo nada? Não é verdade? Oxe, cadê o milagre na minha vida? Cadê o milagre na minha casa? Cadê o milagre? As pessoas não vão querer estar perto de mim. É tanto que aqui, trazendo aqui para a palavra, o Pedro, as redes dele está cheia, e ele ficou espantado, né? Ele ficou atônito com o que estava acontecendo. E aí ele disse, e aí os outros estavam com ele. Ele tinha os amigos dele, tá vendo aí? Ele tinha. O 10 diz assim: e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Tá vendo? Ele tinha companheiro, ele tinha amigos. Com certeza, Pedro, esses amigos também com as redes vazias, né? Por quê? Porque não tinha ouvido a palavra de Deus, não tinha tido a direção do Espírito Santo. A rede deles também estava vazia, os barcos deles estavam vazios, entende? Então o que eu quero dizer para você? Você, pai, você, mãe, quem que buscava o alimento para dentro de casa? Era Pedro, né? O peixe. Vamos lá, volta lá, tudo de novo. Quem buscava o alimento
né, era Jesus, era Pedro, né? Naquele dia, Pedro teve um encontro com Jesus, certo? Quando Pedro teve um encontro com Jesus, a vida de Pedro muda. A vida de Pedro tem uma direção diferente, uma outra direção, né? Aí Jesus fala assim: Pedro, ó, lança a rede aqui. Ó, você tá lançando só no lugar. Bom dia, filho, tudo bem? A tia te ama, viu? Então, a rede estava sendo lançada só no lugar, só no lugar, só no lugar. Pedro agora estava com os barcos vazios, tudo rede vazia, tudo vazio. Aí ouve Jesus, toma a direção que Jesus dá e lança a rede em outro lugar, certo? Quando ele lança, enche as redes de peixe. E aí Pedro não estava sozinho, como você também não está. Você como dono de casa, pai de família, você não está sozinho. Você está com a sua família. E aí você precisa alimentar a sua família, levar alimento para dentro de casa. E aí foi o que aconteceu com Pedro. Ele ouviu Jesus, pegou a direção, lança a rede. Quando ele lança a rede, o que acontece com Pedro? As redes enchem de peixes. Agora Pedro está cheio de peixe. Pedro agora, olha, ele está cheio. E aí o que acontece? O Zebedeu e o Tiago e o João, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas. Eles encheram a rede deles também, ó. Né? Eles encheram o barco deles também, ó. Quer ver? 7. Fizeram sinal aos companheiros. Veja bem, no 7. Volta do 9 que eu estava e vem no 7. E fizeram sinal aos companheiros do barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. A direção que Deus te dá, você vai abençoar outras vidas, vai salvar outras vidas da fome da palavra de Deus, da justiça de Deus. Então aqui os barcos eles encheram ambos os barcos, entendeu? Dos amigos, dos companheiros. Da sua família vai ser cheio o barco delas quando você tiver com o seu barco cheio. Você vai encher o barco dela. Mas sabe o que o barco cheio é seu? Sabe qual é? Da direção de Deus, da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus. Na sua inteligência, na sua sabedoria, você não vai encher barco. Você não vai conseguir salvar vidas. Você não vai conseguir trazer pessoas para perto de você. Até o seu familiar não vai gostar, vai ficar bravo com você, porque todo dia você está lá falando a mesma coisa. Você não busca estratégia em Deus, né? Para falar. E aqui Pedro, quando ele ouviu Jesus, que ele fez conforme Jesus falou, ele lançou a rede em outro lugar, de outra área, né? Porque até então ele fazia tudo de um jeito só, e às vezes a gente precisa mudar de maneira para fazer, mudar de estratégia. Pedro mudou para poder ser abençoado e as redes serem cheias e ainda abençoar outras pessoas. Aquele dia Pedro chegou em casa cheio de alimento para a família. Amém? Quando nós ouvimos Jesus e fazemos o que Jesus está mandando, nós leva alimento para nossa família, nós leva palavra para nossa família, nós leva saúde, nós leva paz, nós leva amor, sabe? Nós leva entendimento para aquela pessoa fala: poxa vida, eu não estava vendo dessa forma, mas eu vou ver. Pedro não estava vendo da forma como Jesus via, né? Lógico, Jesus sempre vê o melhor para você, sempre tem o melhor para mim. Jesus sempre tem a direção para salvar a minha família, a sua família. Mas Jesus, ele quer que nós ouça a palavra dele, que nós não venha escutar, nós venha ouvir a palavra dele e praticar a palavra dele, obedecer o que ele está mandando, e aí o resultado vem, meu irmão. Na sua casa, na sua família, o resultado vai vir. Quando? Quando você ouvir e obedecer. Independente se você está cansado, frustrado, se não era aquilo. Se você... Pedro não queria fazer aquilo, Pedro estava cansado, Pedro estava, frustrado, já queria descansar. Destino com Pedro. Sabe, Pedro, lança a rede de onde eu estou te mandando.
Pedro, não faz assim, vai numa alto. Pedro, eu imagino Jesus conversando com Pedro. E eu e você precisamos conversar com Jesus, para que Jesus venha falar: filho meu, filha minha, faz assim. Você está triste com sua família, mas olha, eu estou te dando uma palavra para você dar para a família, eu estou ensinando você. Jesus, ele sempre tem o melhor para mim e para você. Sabe qual é o problema? É que a gente não ouve Jesus. Tem uma pregação, você escuta, você não ouve. O filho que ouve obedece o pai. O filho que escuta, entra no ouvido, sai no outro e ele sai correndo. Já viu na sua casa seu filho, quando ele te escuta, ele não obedece. Agora, quando ele ouve, ele obedece. Então, Pedro aqui agora, vamos voltar em Pedro. Aí, olha só, e de igual modo também os barcos, encheu os barcos de Simão, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Ô Simão, não fica com medo, não fica apavorado, não temas, porque você viu esse milagre grande, não temas. Aí ele diz assim: de agora em diante sereis pescador de homens. De agora em diante você viu o meu poder. Você vai conseguir pescar homens. Aleluia. Você vai conseguir salvar vidas. Glória a Deus. Primeiro vai começar pela tua casa. Porque os peixes vão chegar primeiro na tua casa. O milagre vai chegar primeiro na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Eu creio, a presença de Deus é real nessa mensagem. Então Deus está falando para você: não temas. A mensagem, o que eu estou te ensinando vai acontecer primeiro na tua casa. Primeiro Pedro leva os peixes para casa e para os amigos dele, porque nós não precisamos ganhar só a nossa família, nós precisamos ganhar os nossos amigos também. Quantos amigos você tem que está no mundo? Pedro abençoando a família, os amigos. Pedro enchendo a rede deles de peixes, né? Nós temos amigos que estão no vício, temos amigos que estão na prostituição, temos amigos que estão adulterando, né? Temos pessoas que precisam dos nossos peixes, que precisam que nós enche o barco dele de companheirismo, não ser falso, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa perfeita diante de Deus e dos homens. Podemos tirar erro, ser sincero, amável, ser uma pessoa paciente, ser essa pessoa que tem domínio próprio, que não fala tudo que pensa, mas pensa para falar. Às vezes a gente fala tudo que pensa, mas não pensa para falar. Então você precisa parar e pensar o que você vai falar com aquela pessoa, né? Pedro só ouviu Jesus, depois ele fez o que Jesus fala. E aí ele tem um resultado grandiosíssimo. Você quer ter resultado? Faça o que Jesus fala, seja de verdade, seja uma pessoa verdadeira diante das pessoas. Com seu filho, abra o coração. Os filhos são amigos dos pais são amigos dos filhos. Às vezes o pai não conversa com o filho, conversa com todo mundo, menos com os filhos, não traz os filhos para perto. Aí os filhos arrumam um amigo lá fora, aquele amigo leva para perdição, porque aquele amigo adota ele no tráfico, adota ele na outra religião, no espiritismo, nas coisas erradas. E às vezes é por falta de quê? De companheirismo. Jesus se aproximou de Pedro para ter resultado, se aproxima. E Jesus só falou para todo mundo, para todos que estavam ali, para a multidão. Só que Pedro, ele ouvindo Jesus, ele obedeceu. Você e eu precisamos obedecer Jesus. Para quê? Para que a nossa rede venha a ser cheia. Com a rede cheia você vai ganhar muita gente. Porque você viu, com a rede cheia de peixe, Pedro passou a ganhar quem? Pecador. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, gente. Pedro, agora Jesus está capacitado para ganhar pecador. Pedro, vamos comigo. Vamos ganhar pecador. Vamos andar comigo. Andando com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pedro passa a andar com Jesus agora e passa a ser ganhador de almas.
Ô meu irmão, agora Pedro, ele tinha um testemunho para contar. Ele falou assim, ó, eu ouvi esse homem. Olha que lindo que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Olha só, Pedro agora podia chegar para os amigos dele e dizer, gente, eu ouvi esse homem. E esse homem me ensinou a pescar. E olha, eu vou te falar, eu era especialista em pescaria. Eu era o bambambam, bonzão no que eu fazia. Mas eu não estava pegando nada. Eu não estava conseguindo nada, eu estava frustrada, eu estava triste, sabe? Mas aí esse homem apareceu na minha vida e falou, ó, faz desse jeito, muda a estratégia, muda o caminho, sabe? Aí ele Pedro agora começou a evangelizar falando dele, do que Jesus havia feito nele. Aí as pessoas olhavam para Pedro e se convertiam, porque via a sinceridade em Pedro. Olha que lindo! Via sinceridade em Pedro. Na sua casa, você precisa chegar em casa e falar, ó, Deus falou comigo. Jesus, ele está mudando a nossa história. Jesus é o Deus que muda história. Então, ele vai mudar a tua história e a minha história. Filho, fique em paz. Jesus é com você. Jesus vai mudar a tua história. Você tem convicção que Jesus mudou a tua história. E vai mudar as pessoas que estão em sua volta, por causa que você viu o poder de Deus operando. Você viu Jesus fazendo milagre na sua vida. Você estava frustrado, Jesus fez. Você estava triste, Jesus te alegrou. Você estava sem dinheiro, Jesus prosperou você. Você estava doente, Jesus te curou. Ó, Jesus fez na tua casa. Aí você pode falar desse Jesus para outras pessoas, porque fez na sua vida. Foi o que Pedro agora podia ganhar a família dele. Porque naquela noite, Pedro já estava indo embora lavando as redes, e Jesus aparece. Pedro agora chega em casa com o barco dele cheio, muito cheio, e dos amigos também. Então todo mundo olhou, a pescaria foi diferente. Você já reparou? Glória a Deus. Eu acho que o pessoal falou assim, nossa, Pedro, você nunca pescou tanto assim? O que aconteceu? Jesus tinha aparecido na vida de Pedro. Glória a Deus. Jesus aparecer na sua vida, meu irmão, ele faz isso. Ele faz milagre, ele salva toda a tua casa. Toda a tua casa. É tu e a tua casa servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, ouça Jesus e pratique o que Jesus ensina. Amém? E aí ele diz assim, não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos, deixaram tudo e seguiram. Deixou tudo. Aquela Pedro deixou tudo. Aquele hábito que Pedro tinha, Pedro deixou tudo. Tudo que Pedro fazia, agora ele foi fazer diferente com Jesus. Aleluia. Ele podia pescar muito, porque agora ele tinha toda a direção de Jesus, totalmente. Ele e Jesus, não tinha, sabe, foi ele e Jesus. Não teve intermediário, foi ele e Jesus conversando. Mas tudo começou porque ele ouviu a palavra. Tudo começa quando eu ouço a palavra, quando eu obedeço a palavra. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra diz que Pedro apertava para ouvir a palavra. Nessa manhã você ouviu a palavra. Como você fazer para a sua casa, para mudar a sua casa, a sua vida. Às vezes tem um mal ali agindo e você não sabe. Então você tem que orar, jejuar e dizer, Deus, me mostra o mal que está agindo aí. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. O Espírito Santo mostra. É um mal. Uma doença é mal. Separação é um mal. Tudo é um mal que entra lá para tirar você do foco, para atrapalhar a sua vida com Deus, para deixar você acamado, como aconteceu com a sogra de Pedro, né? Ela estava acamada, não podia servir Jesus, estava acamada. Nossas vidas para fazer, mas o mal vem e paralisa nós, para nós não. Entendeu? E aí isso a gente tem que pedir para o Espírito Santo mostrar. Quando Jesus chega na vida de Pedro, ele mostra o que está acontecendo na vida de Pedro, o porquê. Qual era o motivo aqui? Trazendo para nossas vidas aqui na pescaria, era que Pedro precisava lançar no mar alto. Entendeu? A estratégia era só essa. Jesus chegou a Pedro, lança no mar alto. Você está na beiradinha. Na beiradinha tem sujeira, na beiradinha o peixe grande não vem, na beiradinha, imagina o peixe se vier vai morrer, né? E assim é nossas vidas. Então nessa manhã
o Senhor, o Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem de madrugada, ministrou ao meu coração sobre mudar de estratégia, mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma até de pensar de um jeito. Começa a pensar do jeito que Jesus pensa, a falar do jeito que Jesus fala, andar como Jesus anda, sabe? E colocar a palavra no coração, entendeu? O pensamento vai vir de derrota, vem. Que você não vai conseguir pescar. Você acha que na vida de Pedro, na hora que Pedro lançou a rede, lá não veio uma dúvida? O diabo não colocou dúvida no coração de Pedro? colocou. O diabo devia ter falado assim: Pedro, você está pescando a noite toda dele. Imagina que você vai pescar nada. Você fica ouvindo esse homem aí, porque existe uma guerra espiritual na pessoa, né? O Espírito de Deus com o mal trabalhando na sua mente, seu coração, dizendo assim: não faz não, que você não vai conseguir, vai dar tudo errado, não faz, né? Não fala de Jesus para o seu filho, que ele vai ficar bravo, vai ficar nervoso. Vai nada. Você dá uma palavra e você apresenta ele para Jesus. Você ora e apresenta ele para Jesus e manda o mal saltar. Fala: mal, você está falando no ouvido dele, para ele não servir Jesus. Mal, você está agindo na vida do meu filho, da minha filha. Mal, você não vai ficar. Você pede para Deus: Senhor, qual é o demônio que está trabalhando? É uma pombagira. Então vai sair da vida do meu filho, em nome de Jesus. Pombagira não vai ficar. Esse Zé Pilintra não vai ficar. Está levando meu filho para o vício, está levando minha filha para o vício. Esse demônio não vai ficar, porque eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou expulsar esse mal. Entendeu? Jesus, quando chega aqui, Pedro que aprende com Jesus a palavra e ouve a palavra e faz conforme Jesus manda, ele prosperou muito. Ele não só prosperou, como levou grande alimento para dentro da casa dele. E o foco de hoje é para a família. Teve prosperidade na vida de Pedro? Teve sim, mas a prosperidade maior foi levar o alimento para dentro de casa. E o alimento é a palavra. Tá? O alimento é a palavra. Pedro estava levando a palavra para dentro de casa e vivendo a palavra. Pedro agora vivia a palavra. Pedro agora andava ganhando alma. Coisa linda, hein? Pedro agora era o ganhador de alma. Glória a Deus, aleluia, né? Pedro agora, por causa de andar com Jesus, ganhava alma como ninguém, né? E isso é que nós temos que fazer. Glória a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração e arde o meu coração essa mensagem hoje. Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Creia, faça o que Jesus está ensinando nessa manhã e você obterá grandes resultados para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Permita fazer uma oração por você, pela sua família agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa mensagem. Que mensagem linda, Senhor, o Senhor nos deu nessa manhã. Pai, alcance agora essas famílias. Deus, esse pai de família que está nervoso, frustrado, preocupado, tem pescado bastante, mas não tem tido resultado. Essa mãe de família, ela tem pescado muito, mas não tem tido resultado. Ela fala muito do amor de Deus para o filho, mas o filho não dá ouvido. Pai, ela precisa mudar de estratégia. Ela agora precisa falar desse filho para o Senhor. Pai, ela tem falado muito só do Senhor para o filho, mas não fala do filho para o Senhor, não apresenta o filho, não fala o nome para o Senhor do filho. Deus, Jesus, o Senhor deu estratégia para Pedro. Todo dia o Pedro pescava de uma forma. Agora Jesus chega e manda Pedro pescar de outra forma. Até então Pedro não tinha ganhado almas, Pedro não tinha pescado, Pedro estava frustrado, cansado. Tem pessoas que estão cansadas de bater na mesma tecla todo dia, dando murro em ponta de faca, todo dia ela fala a mesma coisa, todo dia ela briga, todo dia ela fica nervosa, todo dia ela fica ansiosa, porque não está ouvindo a direção do Espírito Santo. Aleluia. Então faça a direção do Espírito Santo, que sua vida vai mudar, sua família vai ser alcançada. Em nome de Jesus, se consagre, ore e se coloque na brecha e mande esse mal embora que está agindo na vida do seu filho, da sua filha, nessa
Aceite a direção que Jesus está te dando nessa manhã e lance sua rede em mar alto, lance sua rede de outro lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te alcance nessa manhã, quebre toda a fúria do inimigo na tua casa, na tua família. Eu expulso nessa hora todo o mal que age na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que seja dissipado toda a potestade, no nome santo do Filho amado Jesus Cristo, o espírito do vício, o espírito das drogas que está entrando na vida desse jovem, essas amizades erradas, para fora dessa casa, eu exijo, vai saindo agora com todo o teu mal. Está escrito, Satanás, que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Fora dessa casa com miséria, com fracasso, vai saindo daí com toda a tua miséria, teu fracasso, tuas brigas, tua contenda, tua inveja, teu olho grande, em nome de Jesus. Tua enfermidade vai largando agora. Está escrito que Jesus já levou sobre si toda enfermidade. Nós não aceitamos essa enfermidade. É você, mal, que não quer que essa pessoa se levante e vá servir Jesus. É você, mal, que está trabalhando nessa vida. Em nome de Jesus, fora desse corpo. Esse corpo não é teu, é templo do Espírito Santo. Larga essa casa, larga esse corpo, em nome de Jesus. Todo espírito do coronavírus, fora agora. Toda dor, toda febre, toda angústia, toda tristeza, toda incredulidade, o espírito da incredulidade. Não deixa esse filho aceitar Jesus, não deixa essa filha ir para os caminhos de Deus. Coloca incredulidade no coração, coloca mágoa, coloca tristeza, ressentimento, o espírito do adultério, o espírito da separação, fora, Satanás, agora, em nome de Jesus. Nós exigimos, é no poder, é na autoridade, no nome do Senhor Jesus, que nós expulsamos. Jesus disse que no nome dele nós expulsaríamos demônio, no nome dele nós curaríamos, faríamos prodígios e maravilha e ainda faríamos maiores. Em nome de Jesus, fora dessa casa, essa casa não é tua. Nós declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, mal, em nome de Jesus, você é fora dessa casa, fora dessa família, eu exijo em nome de Jesus. Ah, Deus Santo Poderoso, que a tua bênção alcance cada lar aqui representado. Deus, as pessoas que ouviram agora, as que vão assistir depois, que elas sejam abençoadas, impactadas pelo teu poder. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu sou limitada, mas o Senhor não é. Fale ao coração desse homem, dessa mulher, dessa família, cada dia mais, através dessa mensagem. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa nessa manhã com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, que o Senhor Jesus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, amém? Já está livre, Jesus Cristo te libertou, você e a tua família, em nome de Jesus. Eu quero te dar um abraço, né? E dizer para você que eu estou de volta aqui também, fazendo a reunião da libertação, em nome de Jesus, tá bom? E sexta-feira, domingo eu estarei aqui também, dando uma palavra para você, em nome de Jesus, do coração de Deus. Eu vou pedir ao Espírito Santo para ministrar ao meu coração a mensagem que Ele quer que você ouça, amém? Que você ouça e pratique, né? Não é só ouvir, não, é praticar também, tá bom? Hoje eu vou fazer mais uma live. Em nome de Jesus, estou aqui para te atender. Você vem, eu estou na igreja, pode vir aqui falar comigo, que eu estou aqui para te atender, fazer uma oração se você precisar. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Recebe meu abraço. Glória a Deus. Recebe o abraço do Espírito Santo de Deus em você agora. Em nome de Jesus. É meu abraço, um beijo no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.